Senhores, estamos de volta ao nosso quinto e último bloco, agora adentrando no tema domicílio, ok? Vamos que vamos, vamos de domicílio. Gente, o estudo do tema domicílio é extremamente importante para o direito. Ele é extremamente importante para o direito porque ele tem repercussões em diversas cadeiras, tá? Ele vai ter impacto em várias cadeiras. Ele tem impacto, por exemplo, em direito constitucional e direito penal. Lá em constitucional e em direito penal, porque se trata lá em constitucional e em penal da inviolabilidade domiciliar. E ao se tratar da inviolabilidade domiciliar, você tem que ter em mente o que é o domicílio, né? Então ele tem esse impacto aí lá na seara do direito constitucional e do direito penal. Ele impacta ainda na seara do processo civil. Porque lá em processo civil, lá na seara do processo civil, é sabido que é o domicílio do réu que vai estabelecer este critério de competência. E como o domicílio do réu vai estabelecer esse critério de competência, você tem que saber o que é o domicílio. Justo por isso que o Código Civil ele é extremamente detalhista no que tange ao domicílio. Extremamente detalhista no que tange ao domicílio, ele traz domicílio para todo mundo. Os senhores irão observar que o legislador civilista ele chega a ser, de certa forma, neurótico com domicílio. Dá domicílio até para quem não tem residência. O cara sai dando domicílio para todo mundo. Nessa análise aí do domicílio, o Código Civil vai falar, amigos, vai falar do domicílio da pessoa natural. E aí ele fala tanto no domicílio pessoal como no domicílio profissional da pessoa natural. E fala ainda no domicílio da pessoa jurídica. Seja essa aqui, que ficou horrível. Ficou menos ruim agora. Seja de direito público, ou seja, de direito privado. Então, o Código Civil trata do domicílio da pessoa natural, pessoal ou profissional, e domicílio da pessoa jurídica, seja de direito público, ou seja, de direito privado. Então, é bem detalhista. O Código é bem detalhista. O Código sai dando domicílio para todos, para todo mundo, por conta dessas implicações, por conta dessas preocupações. Eu vou começar tratando do domicílio da pessoa natural. Domicílio da pessoa natural, iniciando a minha fala com domicílio pessoal da pessoa natural. Domicílio pessoal da pessoa natural. E, amigos, o artigo 70 do Código Civil, 70, afirma que o domicílio da pessoa natural, é o local em que ela estabelece a sua residência com ânimos definitivo. O domicílio da pessoa natural é o local em que ela estabelece a sua residência com ânimos definitivo. Trata-se aí do domicílio da pessoa natural. Da leitura do artigo 70, observa-se dois requisitos. Dois requisitos para a configuração do domicílio. Um requisito objetivo, que é o local em que ela estabelece a sua residência, e um requisito subjetivo, que é o ânimos, a intenção de lá permanecer. Então, o local em que ela estabelece a sua residência com ânimos, com a intenção de permanência. São os dois requisitos exigidos pelo legislador para a configuração deste domicílio. Requisito objetivo, residência, e requisito subjetivo, o ânimos de lá permanecer. Justo por isso que afirma a doutrina, e já foi questão de prova na lista de tribunais, que os senhores não devem confundir morada, residência e domicílio.
Os senhores não devem confundir morada, residência e domicílio. A morada, ela é sempre transitória e efêmera. A morada é sempre transitória e efêmera. Um exemplo, no dia 25 de novembro, nós teremos o complexo aí, lá no complexo, um Congresso Nacional de Direito Civil e Processo Civil e Direito do Consumidor. E eu terei a honra e o enorme prazer de estar lá presente palestrando, lá em Recife. Eu vou em Recife no dia 24 e volto no dia 27. Irei estabelecer em Recife uma morada. Irei ficar lá de forma transitória, efêmera. Vou participar do congresso e aproveitar e conhecer o lugar, né, gente? Já estou lá mesmo, né? Então, dar uma volta, conhecer a bela cidade aí de vocês. Estarei lá, uma morada, de forma efêmera, transitória. Vou lá a trabalho. Poderia ser também a passeio. Vou viajar a passeio, passar uma semana fora, enfim, lá eu vou estabelecer uma morada. Vou estabelecer uma morada. Sempre efêmera, sempre transitória. Já a residência é diferente. Porque a residência, ela exige uma habitualidade maior. A residência exige uma habitualidade maior, uma permanência maior. Uma habitualidade maior, uma permanência maior. A residência exige isso. Você tem exemplo de residência em casa de veraneio. Eu, por exemplo, sou domiciliado em Salvador, mas tenho uma residência em Guarajuba, litoral norte aqui da Bahia. Lá é uma residência. Eu vou lá com certa habitualidade, eu tenho ligação com Guarajuba, tenho uma residência, um endereço fixo lá. Mas lá só é minha residência. Luciano, e por que lá não é o seu domicílio? Porque para ser o meu domicílio, como você viu comigo lá no artigo 70, eu preciso de mais do que a residência. Eu preciso de mais do que a residência, eu vou precisar do quê? Do ânimos definitivo. Eu preciso de mais do que a residência, eu vou necessitar do ânimos definitivo. Eu não tenho ânimos de me fixar em Guarajuba. Meu ânimos definitivo é de estar em Salvador. Este é o meu ânimos, enfim, aqui, portanto, é o meu domicílio. Mas aí eu lhe pergunto, seria possível alguém, uma pessoa, ter uma pluralidade domiciliar? Será? Será que pode a pessoa física ter uma pluralidade domiciliar? O artigo 71 do Código Civil, 71, afirma que sim. O artigo 71 afirma que sim, é possível uma pluralidade domiciliar quando a pessoa tiver duas ou mais residências, onde alternadamente viva, sem o ânimos de permanecer em nenhuma delas. Então, quando houver duas ou mais residências, onde alternadamente viva, sem o ânimos de permanecer em nenhuma delas, eu vou ter, então, uma pluralidade domiciliar. Então, voltando para o meu exemplo, eu tenho residência em Guarajuba e em Salvador. Se eu não tivesse a intenção de ficar em nenhuma delas, e alternadamente ficasse Salvador, Guarajuba, Guarajuba, Salvador, eu teria o quê? Uma pluralidade domiciliar. Seriam domicílios plurais. Teria uma pluralidade domiciliar. Então, é plenamente possível que o meu domicílio pessoal seja plural ou único. Plenamente possível. Então, observe você, joga aí na tela para mim, por favor, Maísa, que eu venci agora o domicílio da pessoa natural pessoal. Mas eu pergunto aos senhores, além do domicílio pessoal, será que a pessoa natural pode ter um domicílio profissional? Será? Será que além do pessoal é possível que eu tenha um domicílio profissional? A resposta é positiva. É plenamente possível. E quem regula o assunto é o artigo 72 do Código Civil. O artigo 72 do Código, amigos, traz domicílio profissional. E o domicílio profissional é o local em que a profissão ela é exercida. Local em que a profissão ela é exercida. Este é o domicílio profissional.
E aí, gente, vai logo a premissa de raciocínio. Domicílio pessoal e profissional convivem. Eles não se sobrepõem. Eles convivem entre si. Então não há sobreposição no meu domicílio pessoal sobre o meu profissional, nem o inverso. Há um diálogo de convivência. Eles poderão coincidir ou não. Poderão coincidir ou não. Por exemplo, tem pessoas que têm domicílio pessoal e profissional em Salvador. Outras têm domicílio pessoal em Salvador e profissional em Camaçari, onde funciona aqui o nosso polo petroquímico, é um município próximo, tem a Ford, etc. Então, pode haver coincidência ou não. O diálogo é de convivência e não de sobreposição. Pode ser no mesmo lugar ou em locais diferentes. No mesmo lugar ou em locais diferentes. Mas eu pergunto aos senhores, e seria possível a pluralidade de domicílios profissionais? Será que eu posso ter um domicílio profissional plural? A resposta é positiva novamente. Positiva. O mesmo artigo 72, o mesmíssimo artigo 72, traz tal possibilidade de pluralidade dos domicílios profissionais. Veicula tal possibilidade o cidadão que exerce a sua profissão em vários locais, em vários lugares. Eu, por exemplo, como professor, dou aulas em vários locais do Brasil. Eu tenho um domicílio profissional plural. Existem advogados que têm escritórios em vários locais do país, filiais, domicílio profissional plural. Empresários que têm filiais espalhadas por todo o país, domicílio profissional plural. Então é plenamente possível. Então observe que nesse arranjo, você pode ter um domicílio pessoal único e profissional único, coincidente ou não, pessoal único, profissional plural, pessoal plural, profissional único, enfim, as possibilidades são plurimas. As possibilidades são plurimas. Ok? Beleza? Mas eu pergunto a vocês, ainda aí no domicílio da pessoa natural. E qual é o domicílio de quem não tem residência? Qual é o domicílio de quem não tem residência? O domicílio de quem não tem residência é o local em que a pessoa for encontrada. O domicílio de quem não tem residência é o local em que a pessoa for encontrada. Artigo 73 do Código Civil. Local em que a pessoa for encontrada. Artigo 73 do Código Civil. A isto, senhores, a isto, a doutrina denomina de domicílio aparente ou ocasional. Domicílio aparente ou ocasional. Então, o cidadão que não tem domicílio, não tem residência, tem como domicílio o local em que for encontrado. É o domicílio aparente ou ocasional. Aplica-se às pessoas que moram no circo, que moram na boleia do caminhão. Essas pessoas terão domicílio no local em que forem encontradas. É o domicílio aparente ou ocasional. Cuidado com a pegadinha da prova. Você só aplica se o cidadão não tiver residência. Se o caminhoneiro tem residência fixa, mas passa boa parte do tempo viajando, e é naquela residência que ele tem um ânimo de permanência, é lá que é o domicílio dele. É lá que é o domicílio dele. Você só aplica para aquele, repito, que não tiver residência fixa. Mas além do domicílio da pessoa natural, o Código Civil, joga na tela por favor, Maísa, agora que a gente já venceu o profissional aqui, passa a trabalhar com o domicílio da pessoa jurídica. Passa a trabalhar com o domicílio da pessoa jurídica. Passa a trabalhar com o domicílio da pessoa jurídica. E aí fala da pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Vou começar a minha análise com o domicílio da pessoa jurídica de direito público. Domicílio da pessoa jurídica de direito público. E qual é o domicílio da pessoa jurídica de direito público? Artigo 75 do Código Civil. Está lá. O da União é no Distrito Federal. União é no Distrito Federal. Estados e territórios nas respectivas capitais. Então a União é no Distrito Federal. Estados e territórios nas respectivas capitais. O do município
O da sede da administração. Sede da administração, que é a prefeitura. Sede da administração, que é a prefeitura. Então, União no Distrito Federal, estados e territórios nas respectivas capitais, município, onde funcionar a sede da sua administração, que é a prefeitura. As demais pessoas jurídicas, e aí englobando tanto as de direito público quanto as de privado, as demais de direito público, autarquias, enfim, as demais pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, terão seu domicílio onde elegerem os atos constitutivos, ou na ausência da eleição, onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Então, União, Distrito Federal, estados e territórios respectivas capitais, municípios, onde funcionar a administração ou prefeitura, as demais pessoas jurídicas, e aí falo nas demais de direito público e nas de direito privado, onde funcionarem as respectivas sedes das diretorias e administrações, se o ato constitutivo não tiver eleito local diverso. Tudo isto os senhores encontram no artigo 75 do Código Civil. Ainda no artigo 75, vocês devem ficar atentos a duas possíveis pegadinhas de prova. A primeira pegadinha é a seguinte: imagine você que a pessoa jurídica, ela tem filiais por todo o país. Imagine você que a pessoa jurídica tem filiais por todo o país. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e assim segue. Tem filiais por todo o país. Beleza. É uma grande empresa, né? Uma loja, uma grande empresa, com filiais espalhadas por todo o país. Pergunta a tua prova: qual será o domicílio de tal pessoa jurídica? Gente, segundo o artigo 75, André, joga aí na tela para mim, por favor. Segundo o artigo 75, cada filial será domicílio para as respectivas obrigações. Cada filial será domicílio para as respectivas obrigações. Então, a filial de Salvador vai ser domicílio para as obrigações contraídas por ela. Rio de Janeiro para do Rio, São Paulo, Recife, Recife. Cada filial será domicílio para as respectivas obrigações. Fiquem atentos na hora da prova. Fiquem atentos e de olhos abertos na hora da prova. A segunda pegadinha é a seguinte: e se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro? O que fazer? O que fazer se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro? Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, será o seu domicílio no Brasil o local em que ela funcionar, em que a empresa tiver o seu funcionamento. Então, se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, será seu domicílio no Brasil o local em que a empresa realizar o seu funcionamento. Ok, gente? Beleza? Então estão aí os delineamentos, estão aí as regras gerais. Seguindo o nosso esquema, passo a classificação do domicílio. E o domicílio, senhores, em sua classificação, ele se divide em voluntário, que também é chamado de convencional, voluntário ou convencional, geral ou de eleição, e ainda se subdivide em domicílio legal, que também é chamado de cogente ou necessário. Cogente ou necessário. Então, na classificação, o domicílio aí se subdivide nesses dois mundos: domicílio voluntário ou convencional, voluntário geral ou de eleição, convencional geral ou de eleição, e domicílio legal, cogente ou necessário.
Está aí a divisão do domicílio. O voluntário é a regra. O voluntário é a regra. O voluntário é a regra, porque a regra geral é que o domicílio é eleito por ato de vontade. Beleza. Vamos começar com o voluntário geral. O voluntário geral é a regra geral para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eu, Luciano, André, que assumiu o posto aqui de Maísa, né? Trocou o turno, na verdade. Também, imagino eu, somos domiciliados em Salvador, porque temos vontade de ser domiciliados em Salvador. Empresas são abertas no Rio de Janeiro porque os seus sócios têm vontade para tanto. Ah, Luciano, mas eu estou domiciliado aqui em Aracaju, mas queria, na verdade, ser domiciliado em São Paulo. Não vou porque não tenho dinheiro, ou meu marido mora aqui, minha esposa mora aqui, etc. Observe, eu estou tratando de amarras jurídicas. Você não tem nenhuma amarra jurídica. Arrume suas coisas e vá. Ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe pedir, ninguém vai lhe cercear. Porque o domicílio que você tem é um domicílio voluntário geral. É a regra. Além desse domicílio voluntário geral, joga aí no esquema, por favor. Esse domicílio voluntário pode ser de eleição, que é o domicílio do contrato. É o domicílio eleito no contrato. Domicílio de eleição, que é o domicílio, repito, eleito no contrato. O artigo 78 do Código Civil, 78 do Código Civil, bem como o 111 do CPC, 78 do Código Civil, bem como o 111 do CPC, autorizam que as partes elejam um domicílio para o contrato. 78 do Código Civil e 111 do CPC autorizam que as partes elejam um domicílio para o contrato. Domicílio voluntário de eleição. Domicílio voluntário de eleição, que sua prova pode chamar também de foro. Foro. Olha a redação. Foro de eleição. Foro de eleição. Ou domicílio especial. Foro de eleição ou domicílio especial. Geralmente, senhores, vem no final do contrato. É uma cláusulazinha que vem ao final do contrato, informando que as partes elegem como foro a comarca de São Paulo, no estado de São Paulo, renunciando a qualquer outra, por mais privilegiado que o seja. É o foro especial ou de eleição. É o foro do contrato. E o que é que serve esse foro do contrato? O foro do contrato é muito importante porque, em regra, é naquele local, naquele foro, que irão tramitar os processos que discutem as questões relativas àquele contrato. É ali, naquele foro, naquele local, que irão tramitar as questões relativas àquele contrato. É o foro de eleição. Tem importância ímpar. Aí você me pergunta, Luciano, esse foro de eleição sempre será uma cláusula válida? Não. Não vai ser sempre uma cláusula válida, não. Temos exceções. Temos exceções. E a exceção que lhe interessa para a tua prova diz respeito à relação de consumo. Relação de consumo. O artigo 101 do CDC, 101 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, informa que o consumidor ele tem um foro privilegiado. O consumidor tem um foro privilegiado porque ele vai ajuizar a ação no local do seu domicílio. Então ele tem foro privilegiado, ele vai ajuizar a ação no local do seu domicílio. Pouco importa se no contrato tem cláusula. O foro dele é privilegiado. Aí você me pergunta, Luciano, e se o contrato trouxer uma cláusula? Se o contrato de consumo, Luciano, tiver uma cláusula elegendo foro, a cláusula é nula. É nula. Artigo 51 do CDC. A cláusula é nula. Artigo 51 do CDC. 51 do CDC.
Então, retomando o raciocínio. Foro de eleição é o foro voluntário do contrato ou domicílio voluntário do contrato. É lá que as questões relativas àquele contrato haverão de ser dirimidas. Ocorre que, por vezes, ele não tem aplicação, porque a lei determina o foro. É o que acontece na relação de consumo, em que determina-se como foro do consumidor o local do seu domicílio. É um foro que privilegiado. E se houver cláusula no contrato, a cláusula será nula. Artigo 78 do Código Civil, 111 do CPC, 78 do Código Civil, 111 do CPC, 101 do CDC, 101 do CDC e 51 também do CDC. Tá bom? Gente, olha só. Vencemos hoje a análise dos temas, do tema direito da personalidade, por inteiro, tá? Trabalhamos com todo o assunto do direito da personalidade. Depois de vencermos o tema direitos da personalidade, adentramos no estudo do tema domicílio, avançamos bastante no tema domicílio. Ficou faltando aí apenas a análise, joga na tela para mim, por favor, André, do domicílio legal, cogente ou necessário, que eu irei enfrentar no nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, eu vou vencer o domicílio legal, necessário ou cogente e irei adentrar na teoria do ato, fato e negócio jurídico. Ok? Gente, obrigado por mais esse encontro. Agradeço a equipe SESC pelo convite, pela paciência e pelo carinho de sempre. Um forte abraço para você em casa. Um beijo no coração. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Até mais, galera.